Eu corto ele. Bom, pessoal, então capítulo 15. O que temos o direito de esperar dos outros e do Estado? Ama, ama teu próximo como a ti mesmo. Haja com os outros como gostaria que agissem com você. Essas duas máximas conhecidas relacionam você aos outros. As duas parecem fazer de você o pivô de sua ação relacionada aos outros. Ame a si mesmo e ame ao próximo da maneira e até, talvez, da mesma medida em que você ama a si mesmo. Pense em como você deseja que os outros ajam em relação a você e haja da mesma maneira em relação a eles. Parece que invertemos essa ordem, considerando primeiro, no capítulo anterior, aquilo que os outros têm o direito de esperar de nós, e agora, neste capítulo, aquilo que temos o direito de esperar dos outros. Seria mais exato dizer que nos elevamos acima de uma ordem que nos coloca em primeiro lugar e os outros em segundo? Direitos são direitos. Se qualquer ser humano os tem, por ter necessidades que compartilha em comum com todos os demais seres humanos, então todos os demais também têm os mesmos direitos. Não faz diferença se você pensa primeiro nos seus próprios direitos e depois nos direitos dos outros. Há, porém, um sentido em que você vem primeiro. Você vem primeiro na ordem do pensamento a respeito daquilo que deve fazer. O fim último que deveria determinar todo o seu pensamento prático, todas as suas escolhas e toda a sua ação é uma vida boa para si próprio. Você tem a obrigação de viver tão bem quanto humanamente possível, a obrigação de obter e de possuir, no curso de uma vida, todas as coisas que são verdadeiramente boas para você. A justiça, como vimos, não exige que você promova, por meio de ações positivas, a felicidade alheia, não do modo como você está obrigado a buscar a sua própria por causa do amor que tem por si mesmo. A justiça apenas exige que você não impeça nem frustre a busca da felicidade alheia. Se você for além disso para ajudá-los em sua busca, você faz isso porque os ama como ama a si mesmo. Seus direitos e os direitos dos outros, que dizem respeito à justiça, baseiam-se nas coisas que são verdadeiramente boas para todos os seres humanos, porque atendem necessidades intrínsecas da natureza humana. Pensar a respeito do que é bom e, sobretudo, a respeito do que é verdadeiramente bom tem de preceder o pensar a respeito dos direitos. Por exemplo, se você não pensasse que ter uma certa quantidade de riqueza, que ter um grau satisfatório de saúde e que ter liberdade são coisas realmente boas para você, não seria levado a dizer que todos têm direito a elas, não apenas enquanto meios de vida, mas também enquanto meios de vida boa. Aquilo que você tem o direito de esperar dos outros é, portanto, idêntico àquilo que eles têm o direito de esperar de você. Os direitos são os mesmos porque os direitos de todos são iguais e porque aquilo que é verdadeiramente bom para você é verdadeiramente bom para todos os demais seres humanos. E é assim porque todos nós somos humanos, todos nós temos a mesma natureza humana, a qual são inerentes às mesmas necessidades fundamentais que pedem para ser atendidas. Entre essas necessidades está a necessidade de viver associado a outros seres humanos. Não somos o tipo de animal que pode viver sozinho. Como vimos, as sociedades humanas, as famílias, as tribos e o Estado surgiram para atender essa necessidade, mas elas também nos ajudam a atender outras necessidades, nossa necessidade de bens de que a preservação da vida depende, a nossa necessidade de bens superiores de que a vida boa depende. Ainda que a sociedade seja boa em si mesma, porque precisamos viver associados a outros seres humanos, uma sociedade particular pode não ser boa se o modo como ela está organizada ou o modo como ela opera não ajuda ou efetivamente atrapalha os indivíduos, que são seus membros, em seus esforços para adquirir e possuir as coisas que são verdadeiramente boas para eles. Por exemplo, uma família não é boa se não dá a seus filhos a liberdade a que têm direito, se não cuida de sua saúde, se não os ajuda a crescer como deveriam. Isso não significa que a família em si seja uma coisa ruim, porque as crianças pequenas não são capazes de preservar suas próprias vidas e de crescer sem famílias.
Isso significa apenas que uma família particular não é boa porque não faz por seus filhos aquilo que eles têm o direito de esperar dela. Em sua preocupação com aquilo que é bom e mal, Aristóteles está pensando nas sociedades boas e más e também nos seres humanos bons e maus, e em suas vidas boas e más. Aquilo que já disse sobre a sociedade em si ser boa é, para ele, uma mera observação do senso comum. Não podemos nos tolerar se não vivermos em sociedades. Começando por aí, Aristóteles considera aquilo que torna uma sociedade boa ou uma sociedade melhor do que outra. E assim como sua questão definitiva sobre a vida humana diz respeito à melhor vida de que cada um de nós pode viver, também sua questão definitiva sobre a sociedade diz respeito à melhor sociedade em que podemos viver e buscar a felicidade. Como Aristóteles acha que, de todas as sociedades humanas, o Estado ou sociedade política é quem melhor nos permite viver a vida boa ou civilizada, vamos nos concentrar em suas respostas às perguntas sobre o bom Estado e sobre o melhor Estado. Parece-lhes óbvio que um bom Estado é um Estado bem governado. Para Aristóteles, isso é tão óbvio quanto dizer que uma vida boa é uma vida bem vivida. Para ele, não pode haver Estado sem governo. Os seres humanos não podem viver juntos em paz e em harmonia na ausência de um governo. Isso poderia não ser verdade se todos os seres humanos fossem amigos e se amassem uns aos outros. Também poderia não ser verdade se todos os seres humanos fossem perfeitamente justos, de modo que não houvesse necessidade de aplicar leis justas que impedissem um indivíduo de prejudicar outro. Mas Aristóteles aprendera com a experiência comum que os seres humanos não estão todos unidos pelo amor ou pela amizade, que a maior parte dos seres humanos não é perfeitamente justa e que alguns não deveras injustos em seu egoísmo. Por isso, seu bom senso o levou a concluir que o governo é necessário para a existência de um Estado ou de uma sociedade política. Por ser necessário, o governo é bom em si, assim como a sociedade, por ser necessária, é boa. Porém, como vimos, uma sociedade particular pode ser má ou não tão boa quanto poderia ser. Alguns que não dispõem do bom senso de Aristóteles já diziam que o governo é absolutamente desnecessário. Eles não enxergam que os seres humanos, sendo como são, não como gostaríamos que eles fossem, não podem viver juntos em paz e agir juntos para um propósito comum sem viver sob um governo que tenha o poder de aplicar leis e de tomar decisões. Não se trata apenas de prender criminosos. Para que um certo número de indivíduos haja em comum para um propósito comum, é preciso que haja algum aparato que tome as decisões exigidas por suas ações em conjunto. Também já se disse que, ainda que um governo seja necessário, ele é um mal necessário, porque envolve o uso da força coercitiva, a força usada nas aplicações da lei, e porque envolve limitações à liberdade do indivíduo. Aqueles que dizem isso não compreendem argumentos muito importantes de Aristóteles a respeito da aplicação das leis e da limitação da liberdade dos indivíduos numa sociedade. Segundo Aristóteles, o homem bom, o homem virtuoso que é justo, obedece às leis justas porque é virtuoso, não porque teme a punição que poderia advir da violação da lei ou da perturbação da paz. Ele obedece às leis e mantém a paz voluntariamente, não porque é coagido pelos agentes da lei. Ele não é coagido pelo governo, e por isso o governo não é, para ele, um mal como é para o homem mau. O homem bom também não sente que sua liberdade é limitada pelo governo. Ele não quer mais liberdade do que consegue usar sem prejudicar os outros. Só o homem mau quer mais liberdade do que isso, e portanto só ele sente que sua liberdade de fazer o que quiser, sem preocupar-se com os outros, é limitada pelo governo. O fato de que o governo em si ser necessário é bom não torna todas as formas de governo boas, ou tão boas quanto poderiam ser. Para Aristóteles, a linha que divide as formas de governo boas e das más é determinada pelas respostas às perguntas que se seguem. Primeira, o governo serve ao bem comum das pessoas governadas ou serve aos interesses egoístas daqueles que detêm o poder de governar? O governo que serve ao interesse dos governantes é tirânico
Só o governo que promove a vida boa dos governados é bom. A segunda, o governo se baseia meramente no poder à disposição dos governantes ou se baseia em leis que foram feitas de uma maneira com a qual os governantes concordaram e em cuja formulação tomaram parte? O governo que se baseia apenas na força, esteja ela nas mãos de um só homem ou nas de mais de um, é despótico, mesmo quando é benevolente ou bem disposto, e não tirânico. Para ser bom, o governo tem de ter uma autoridade reconhecida e aceita pelos governados, não o mero poder ou força ao qual eles se submetem por medo. Aristóteles chamou o governo que é bom sob esses aspectos de governo constitucional ou governo político. Ao chamar esse governo de político, ele queria sugerir que essa é a única forma de governo que é adequada para estados ou sociedades políticas. Isso nos leva à terceira questão. Ela se aplica ao governo que não é nem tirânico nem despótico, mas constitucional. Um governo baseado em leis no qual até aqueles que governam são regidos por leis. Sobre esse governo, cabe perguntar: será que a Constituição, a lei fundamental em que o próprio governo se baseia, é justa? E será que as leis feitas por esse governo são justas? Qualquer governo que não seja tirânico é bom sobre esse aspecto. Entre os governos não tirânicos, um governo constitucional é melhor do que um governo despótico. E, entre os governos constitucionais, o melhor é o que tem uma Constituição justa e leis justas. Ao fazer o elogio do governo constitucional, Aristóteles diz que esse é o governo dos homens livres e iguais. Ele também diz que essa é a forma de governo na qual os cidadãos governam e são governados por si próprios. Aqueles que são governados por um déspota são súditos, não cidadãos com alguma voz em seu próprio governo. Aqueles que são governados por um tirano não estão em situação melhor do que os escravos. Em ambos os casos, são governados como inferiores, não como iguais. Somente aqueles que, por serem cidadãos, são governados por outros cidadãos que foram escolhidos para ter um cargo público por algum tempo são governados como iguais, e como os homens livres devem ser governados. Nesse ponto em seu raciocínio, Aristóteles cometeu um erro grave. Por viver numa época e numa sociedade em que alguns seres humanos nasciam escravos e eram tratados como escravos, e numa sociedade em que as mulheres eram tratadas como seres inferiores, ele cometeu o erro de achar que muitos seres humanos tinham naturezas inferiores. Ele não percebeu que aqueles que pareciam inferiores tinham essa aparência por causa da maneira como eram tratados, não porque seus dons inatos fossem inadequados. Por cometer esse erro, ele dividiu os seres humanos em dois grupos. De um lado, colocou aqueles que podiam ser governados como cidadãos livres e iguais, com voz em seu próprio governo. De outro, colocou aqueles que só podiam ser governados despoticamente, seja como súditos, seja como escravos, sem voz em seu próprio governo, portanto nem livres nem iguais. Vivemos numa época e numa sociedade em que não se pode aceitar que ninguém cometa o erro de Aristóteles. Corrigindo seu erro, somos levados à conclusão de que todos os seres humanos devem ser governados como cidadãos com voz no próprio governo, portanto, devem ser governados como livres e iguais. As únicas exceções para esse todos universalmente inclusivo são aqueles que ainda estão na infância e os incapacitados mentalmente. Tendo chegado à conclusão que se acaba de enunciar, também vemos que o governo constitucional só é justo se sua Constituição dá a todos os seres humanos o mesmo status de cidadãos sem discriminá-los por sexo, raça, credo, cor ou riqueza. Assim, ele também lhes dá a liberdade a que têm direito, a liberdade de serem governados como cidadãos, não como escravos ou súditos. Um ser humano não é mais nem menos humano do que outro, ainda que um possa ser superior ou inferior ao outro em muitos outros aspectos, como resultados de diferenças em dons inatos ou em qualidades adquiridas. Essas desigualdades certamente devem ser consideradas na seleção de alguns seres humanos para o exercício de cargos públicos, mas devem ser totalmente desconsideradas no estabelecimento das qualificações para a cidadania. Todos os seres humanos são iguais como humanos.
sendo iguais como humanos, são iguais nos direitos que nascem das necessidades intrínsecas à sua natureza humana comum. Uma Constituição não é justa se não trata igualmente os iguais e se não reconhece o direito igual de todos à liberdade, o direito de serem governados como seres humanos devem ser governados como cidadãos, não como escravos ou súditos. Chegamos a uma resposta para a questão sobre aquilo que temos o direito de esperar do Estado em que vivemos e do governo sob o qual vivemos. Temos o direito de ser governados como cidadãos por um governo ao qual demos nosso consentimento e que nos permite ter voz nesse governo. Será que isso é tudo que temos direito a esperar? Ainda que tenha cometido um erro de pensar que só alguns seres humanos tinham o direito de ser governados como cidadãos, Aristóteles achava que esses seres humanos tinham o direito de esperar mais do Estado em que vivem. O melhor Estado, na opinião dele, era aquele que fazia tudo o que podia para promover a busca da felicidade por seus cidadãos. Isso continua verdadeiro independentemente de todos ou apenas alguns seres humanos deverem ser cidadãos. O que pode um Estado fazer para promover a busca da felicidade por seus cidadãos? Pode ajudá-los a obter e a possuir todos os bens reais de que precisam e a que têm direito. Para entender isso, temos de lembrar algo que dissemos no capítulo anterior. De todos os verdadeiros bens que precisamos possuir para viver bem, a obtenção e a posse de alguns estão mais sob nosso poder do que a obtenção e a posse de outros. Alguns, como a virtude moral e o conhecimento, dependem amplamente das escolhas que fazemos. Alguns, como a riqueza e a saúde, dependem consideravelmente de termos boa sorte ou de termos sido abençoados pela boa fortuna. As principais maneiras de um bom Estado e de um bom governo ajudarem seus indivíduos em sua busca da felicidade é fazer aquilo que podem para superar as privações sofridas por causa do azar ou da má fortuna e não por causa de sua má conduta. Ele deveria fazer por aqueles aquilo que eles, por sua própria decisão e esforço, não podem fazer por si próprios. O melhor Estado é o melhor governo e o melhor governo são aqueles que fazem o máximo nesse sentido. A única coisa que nenhum Estado ou governo pode fazer, não importa quão bom ele seja, é tornar seus cidadãos moralmente virtuosos. A aquisição de virtudes morais depende quase integralmente de escolhas feitas por cada um deles. Assim, o melhor Estado e o melhor governo só podem dar a seus cidadãos as condições externas que lhe permitem tentar viver bem e que os incentivam a fazê-lo. Ele não pode garantir que, dadas essas condições, todos terão sucesso. Seu sucesso ou seu fracasso depende, em última instância, do uso que fizeram das boas condições em que vivem suas vidas. Terminou o capítulo 15, pessoal. Agora a gente vai ter uma conversa, responder as dúvidas, escutar colocações que vocês têm para fazer. E eu vou pedir para a Saori e para o Gabi abrir o microfone aí de vocês, se os microfones já não estiverem abertos. E vocês vão comentando aí o que for preciso, né? Como eu disse, as perguntas e as colocações ali na sequência, no chat do Leitura Comentada. E eu já volto, eu vou tomar um cafezinho para restabelecer a voz. Pessoal, já chance de vocês, né? Tá cheio de libertários aqui, prato cheio. Se eu sumir do nada, vocês me desculpem, é que a bateria do meu celular tá acabando, eu tô na chácara, não tem como eu carregar. Então, mas hoje o assunto tá bem de boa, porque o Aldrich sabe muito sobre esse assunto e ele vai, tenho certeza que ele vai satisfazer vocês nas dúvidas que vocês tiverem principalmente sobre o libertarianismo e a ideia de Aristóteles da ética das virtudes. Vocês perceberam aí que na leitura, principalmente do capítulo 15, fica um tanto quanto obscuro o que o próprio Mortimer Adler e tanto quanto Aristóteles querem dizer com o governo. Existe essa distinção autóritas-potestas, onde autóritas é um governo, mas do mesmo jeito que o seu pai é um governo na sua casa. Do mesmo jeito que a gente para ouvir o Aldrich quando o assunto nós sabemos que o Aldrich sabe. Então tem uma autoridade natural envolvida. E tem o potestas.
Então vocês veem no decorrer do capítulo uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo que ele fala que os seres humanos precisam de um governo, ele também diz que o governo não pode utilizar de medidas coercitivas para aqueles que são bons. E aí temos que ficar numa reflexão, percebendo, será que o governo que a gente tem hoje, pelo menos esse governo que é o constitucional, ele é um governo bom? Ele é um governo que realmente só as pessoas más devem temer? Ou, muitas vezes, até as pessoas de bem têm que temer esse governo? Porque, nesse caso, nós saberíamos que não é disso que Aristóteles está falando, por mais que muitas pessoas utilizem Aristóteles para poder tentar defender a ideia do Estado, né, nos dias de hoje. Sim. Isso é uma coisa boa para ser falada. Eu, Então, agora, se vocês querem fazer pergunta, aproveitar que o Aldrich voltou aí, é quiserem interessante, fazer perguntas. é interessante você ter apontado isso, porque eu mesmo já passei por isso, né? É, graças a Deus, nessa época, eu já tinha tido contato um pouco com algumas passagens de Aristóteles e, e eu sabia explicar essas questões. Mas a pessoa que eu estava conversando e tinham outras assistindo, ela utilizou justamente essa cartada. Mas o Aristóteles, que é uma das bases do individualismo, né, ele, ele preconiza ali um Estado, né, falando que o Estado ele seria um mal necessário que permitiriam as pessoas a terem a vida boa, né? E aí a minha resposta foi justamente essa, né? Que o, quando ele diz que o Estado ele seria um mal necessário, né, ou a governança seria um mal necessário, ao mesmo tempo que ele aplica esse, essa questão, ele qualifica ela em um intervalo muito específico, dizendo que para isso acontecer seria necessário as pessoas em primeira mão darem o consentimento para aquilo acontecer, né? Então tem que tomar muito cuidado quando se está discutindo com pessoas que são um pouquinho mais articuladas, né? Porque às vezes elas podem utilizar dessas táticas obscuras assim para te enganar, né? E principalmente enganar quem está assistindo o debate ou a conversa que você está tendo. Perfeito. É que se a gente pega a delineação da definição que o Aristóteles propõe para o que ele chama de governo, e a gente pega o que nós chamaríamos de governo no Ancapistão, digamos assim, não parece ser uma coisa tão diferente, não. Porque, por exemplo, tem um momento em que Aristóteles fala, eu não sei se o Adler colocou isso, mas no Ética Nicômaco e na Política, o Aristóteles ele diz que o governo ele serve para restringir aquele que quer usar a sua liberdade de maneira indevida para atribular a liberdade alheia. Ué, no Ancapistão também. Quem aqui acredita que Ancapistão é você querer fazer o que você quiser, eu tenho uma má notícia, cara. Você vai ser Sim. uma das primeiras pessoas a serem removidas fisicamente. Exato. Porque você não faz o que você quiser no Ancapistão, Exato. exatamente porque nós temos a lei de propriedade privada que mantém limite, sim, à nossa liberdade. É, Porque a liberdade, ao contrário de você fazer aquilo que você quer fazer, a liberdade consiste em um ser humano ser o único que pode escolher não fazer aquilo que muitas vezes parece vantajoso para ele. sim, e talvez seja interessante a gente fazer uma diferenciação aí que talvez o Aristóteles não tenha feito por causa da época em que ele estava inserido, né? Entre a liberdade e a libertinagem, né? A libertinagem seria você fazer qualquer coisa que você quisesse, né? Então, incluiria inclusive você cometer crimes, né? Porque que é uma das narrativas que as pessoas que nunca estudaram qualquer coisa sobre libertarianismo utilizam para fazer alguma crítica, né? Ah, se você vive no anarcapitalismo, quer dizer que você vive em um lugar que não tem leis. Isso é um espantalho, né? Em nenhuma parte da ética argumentativa ou do libertarianismo fala que não existem leis. Muito pelo contrário, o libertarianismo é uma lei, né? É a lei de propriedade. E o fato dela ser uma lei implica que ali existem limites específicos e categóricos do que pode ser feito e do que não pode, né? A diferença é que esses princípios, essas delimitações, elas são estabelecidas por uma derivação lógica que parte de uma base objetiva ontológica, né? Então, assim, é importante deixar clara essa diferenciação, né? Porque de maneira alguma o Aristóteles ali ele está defendendo liberdade a qualquer custo, né? É a liberdade que você pode praticar
dentro do limite daquilo que é passível de ser praticado sem que você cometa um crime, né? Então é como se você tivesse o quantitativo ali colocado e aí viesse logo em seguida o qualitativo demonstrando como aquilo seria aplicado, né? Perfeito. Acho que a gente deu uma introdução aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta ou uma colocação, fique à vontade. Acho que todos vocês podem abrir o microfone de vocês e quiserem comentar, ajudar a gente aqui, fiquem à vontade. Ou fazer perguntas também. Deixa eu te explicado para os meninos quando você sai um pouquinho, Hum. que o meu celular tá acabando a bateria, tá com menos de 10% e eu tô na chácara. Então se eu sumir, você assume, por Ah, favor. beleza, tranquilo. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Peter tá contando ali. Não é pergunta, ele tá contando o que passou. Passei por isso ontem, um amigo meu conservador renega o libertarianismo porque... Olha que tristeza, um conservador renega o libertarianismo, mas o libertarianismo é conservador, né? Olha que loucura. Então esse cara... Então esse amigo conservador do Peter, ele deve renegar Burke então também, né? Porque Burke ele flerta com o libertarianismo várias vezes, né? Ele renega o libertarianismo porque ainda acredita que tem que existir um Estado porque as pessoas não podem ser deixadas livres sem controle. Então, mas é justamente o erro que sempre acontece, né? Libertarianismo não é liberdade a nível de libertinagem, né? Ela tem os seus limites ali bem estabelecidos, é, derivados da base ontológica, né? Então, o que ele está atacando ali é um completo espantalho. O Luan colocou. Ah, não, o Luan respondeu ele, né? Ah, o pessoal tá mais fazendo colocações apenas, né? Não tem muitas dúvidas, porque é um assunto que a gente tem muito contato já, né? Ah, lá, Esse cara não é conservador de é, jeito nenhum. o Peter ele ainda Quando vocês contou ali. puderem, Só pelo celular é muito difícil fazer isso, abram o microfone do Asher, ele tem alguma colocação para fazer. abro sim. O Peter ele ainda contou ali, né? Ele não leu nenhum autor conservador. Pô, o cara se considera um conservador, porém ele nunca leu nenhum autor conservador, né? Será que ele conhece aqueles são 12 ou 10 princípios conservadores, né? Da, é, da ação perene, né? Todos aquelas características bem delimitadas do conservadorismo, né? O Sim, ceticismo, do Russell Kirk no isso, Política da Prudência. exato. Então, assim, como que o cara se chama um conservador se ele nunca leu um autor conservador, né? Só que isso aí é o modus operandi do debate político moral médio, né, que a gente tem aí na sociedade hoje em dia, né? Então, é um cara que se chama de conservador que nunca leu um autor conservador. É o Nelcon. Ah, Conservadorismo brasileiro. sim, é o famoso lambe-bota de polícia militar, né? Sim, esse é um dos motivos que eu não gosto do conservadorismo brasileiro, né? O conservadorismo brasileiro ele é bom porque ele remete ali algumas poucas características desse conservadorismo de verdade, e isso é bom, é um dos motivos porque a gente está tendo esse, esse clash esse clash cultural com a esquerda que era a cultura estabelecida, né? Estabelecida de uma maneira falsa, de uma maneira não natural, né, postiça. E só que assim, por outro lado, como não é um conservadorismo de verdade, é um conservadorismo contaminado com uma série de questões erradas ali, né? E aí você tem essas barbaridades que você vê um conservador falando coisas do tipo assim, igual eu estou pesquisando para fazer o meu próximo documentário. Uh, Aí uma menina morreu lá porque moradores chamaram a polícia para dispersar uma aglomeração. A menina estava esperando o Uber em outro lugar, não tinha nada a ver com a aglomeração. O policial deu um tiro nela, né? E aí você vai lá ver os comentários. Aí tem os supostos conservadores brasileiros falando assim, né? Ah, mas tava no baile funk, tem que meter bala mesmo, entendeu? Não, o policial tá certo. Ah, se você usa o dia que você usar farda, você comenta, né? Então assim, é o famoso é igual eles não passam, eles não percebem que eles utilizam a mesma base da esquerda. Eles relativizam coisas para justificar
as posições erradas deles, né? Só que assim, a esquerda ela justifica, relativiza o certo grupo de coisas e esse conservadorismo brasileiro relativiza outras coisas, né? Ambos são errados por motivos diferentes. Ô, Asher, É, eu vou te... Ô, Luan, eu pode falar. conheço eles, eu conheço eles por neoconservadores, né? É uma boa. Eu chamo de tradicionalistas. Com neocons também, abreviado, Hum, eu vou desmutar o Asher, então. já tá desmontado. Ah, Acho que depois do Asher, o Ragnar também tem alguma coisa pra falar. beleza. Ô, Asher, pode falar aí. Não, talvez eu tenha entendido errado, mas tem algum momento que ele fala de monopólio de violência ou não? Quando ele tá falando do Estado. O Aristóteles, eu não me recordo. Ou, não, o Adler. O Adler. Ah, Eu tô procurando agora e também não tô achando. não, ali eu... O Adler fala baseado na ideia de que o Estado ele precisa ter esse monopólio, porque nós nunca saberíamos que pessoas teriam acesso a tal poder para fazer o que é mal. Então o Estado teria que ter esse monopólio, porque ele traria a parte da punição contra esses. É isso daí que me preocupou um pouco. Assim, o Adler é estatista, né, Asher? A gente tem que considerar isso. Então, mas eu não sei se tava no Aristóteles ou se foi a interpretação do Adler, entendeu? Mas é que você tem que tomar cuidado. É, não, eu, pelo menos, não vejo problema nessa colocação. Por quê? Porque quando o Aristóteles ele implica naquele qualitativo dizendo que quem participa daquela governança, né? E não se esqueça que no libertarianismo existe governança, tá? Porque a governança não necessariamente remete a um Estado, mas ali no Aristóteles remetia. Porém, ele ainda assim colocava esse qualitativo, que é o consentimento das pessoas. Então, é, dentro de uma extrapolação, é claro, né, que a gente vai fazer aqui, a sua também, a que você fez também vale, né? Eu diria que o que ele está propondo ali seria, de uma forma rudimentar, talvez um contrato, né, em que apenas aquelas pessoas que consentiram iriam estar submetidas a essas questões. O problema seria ser monopólio. Sim, mas para Aristóteles, esse monopólio, isso aqui é em Aristóteles, tá? Não é em Adler mais. Na política, o Aristóteles ele fala que as garras da lei, elas seriam destinadas, a teleologia dela seria destinada àqueles que querem progredir da sua liberdade para fazer com que a liberdade alheia, com que o caminho da harmonia, da felicidade do próximo seja eivado. Então, seria muito parecido com o que nós assumiríamos como uma espécie de punição, um imperativo para trazer viés aos imperativos hipotéticos de uma sociedade anarcocapitalista também. Nós teríamos uma espécie de monopólio, pelo menos um monopólio local da força para restringir as ações que podem ser vilipendiosas à lei de propriedade privada. Aristóteles coloca isso como um todo porque ele concebia a ética das virtudes, lembrando disso. Então Aristóteles diria o seguinte: o monopólio da força não é algo ameaçador para o homem de bem. E mais uma vez, a gente tem que localizar essa frase de Aristóteles nos dias de hoje. Será que hoje, o Estado de hoje, o monopólio da força de hoje, ameaça o homem de bem? É aí que a gente tem que pensar. Porque Aristóteles ele fala sobre uma perspectiva de ética das virtudes, sim, para os virtuosos. Mas e hoje em dia? Será que hoje em dia os virtuosos, eles temem também a coerção estatal? Se sim, a gente tem que fazer essa transferência, fazer essa exegese e aplicar a hermenêutica para os dias de hoje também. É que mesmo que fosse um Estado que não ameaçasse os virtuosos, o fato de ser um monopólio é que complica as coisas, né? Porque nada impede ele de mudar, entendeu? Então, mas aí no momento em que mudasse, você também estaria mudando o objeto da definição aristotélica. Sim. Nesse caso, o Estado tornaria-se tirano, e o Estado tornando-se tirano já é ilegítimo. Exato. Você mudou a definição do objeto que o Aristóteles colocou. Ele Entendi. Tenta imaginar como se fosse um cenário assim fantástico, né? Quando vem gente aqui e faz esses cenários fantásticos pra gente ficar respondendo. Ele ali propôs esse estado e dentro daquelas limitações que ele colocou, ele funcionaria especificamente daquele jeito.
A partir do momento que ele sai dessas limitações, ele já não é mais o que o próprio Aristóteles preconiza, né? Sim. Não faz sentido. E remete bastante a algo parecido com um contrato, né? Também, de certa forma. Porque quando você faz um contrato com uma empresa privada de proteção, por exemplo, você está ali contratando um monopólio da força, de certa forma, né? Obviamente ele pode ter os seus concorrentes ali, porém existem as delimitações que o próprio contrato vai fazer e que você vai aceitar ou não. Obviamente, se você assinou, você concordou, né? Você vai aceitar que ela possa fazer. Então, no contrato pode estar muito bem estabelecido ali quais tipos de suspeitas que permitem aquela empresa entrar na sua casa, né? E aí, uma vez que você concordou com aquilo, aquela empresa que tem a jurisdição em certa região, né, que ela escolheu trabalhar e que você concordou participar ali, né, ela teria todo o direito de entrar na sua casa, caso aquela suspeita de fato fosse levantada ali nas delimitações que eles colocaram, entendeu? Talvez dê para fazer uma alusão a um condomínio de virtuosos. Num condomínio de virtuosos, a regra é que os que não são virtuosos, os que cometem algum deslize, são multados. Como é num condomínio hoje, né? Não com essas regras, mas imagine que essas fossem as regras. Então, se tu comete algo que não está previsto na regra, tu vai ser multado. E quem multa em um condomínio? Existe alguém ali que tem autoridade, uma equipe que tem autoridade no condomínio, que foi aceita por contrato também, que tem o monopólio de multar os cidadãos que moram ali no condomínio. Entendi. Vamos deixar o Ragnar falar agora, porque eu pedi para ele até apagar a mensagem dele. Pessoal, vamos deixar uma coisa aqui acordada entre nós. Todas as vezes que vocês puderem falar, falem. Porque o pessoal do YouTube que vai assistir o vídeo do Aldrich depois, e tem uma galera que sempre me pergunta de Aristóteles, e ao invés de eu dar toda a explicação, eu sempre remeto os vídeos do Aldrich. E muitas vezes eu até falo, pessoal, se você quiser só os comentários, pula daqui pra frente. Então, quem puder, é claro que nem todos podem, mas quem puder, faça a pergunta pelo microfone, por favor. Vamos deixar o Ragnar falar, que faz um tempão que eu disse que ele falaria e não falou nada ainda. Alô? Ragnar, é contigo. Ragnar. Bom, Ih, ele te se o trocou, Zuko quiser falar. Agora sim. Alô? Tá me ouvindo? Agora sim? Estamos ouvindo, Ragnar. Fique à vontade. Tá. Só queria agradecer aí pela aula que vocês proporcionaram aqui pra gente. E a minha dúvida é a seguinte, o Adler tocou rapidamente nesse ponto. E a diferenciação que Aristóteles faz entre quem é cidadão e quem não é. A ilha dele. Eu não entendi muito bem a argumentação que o Adler fez, mostrando o erro. Se puderem descrever um pouco, discorrer sobre essa parte da filosofia de Aristóteles, eu queria agradecer. Então, o Adler ele não demonstrou, para falar a verdade. Ele só disse que isso hoje em dia é inconcebível, o que é uma verdade, e que o Aristóteles errou. Já o Aristóteles, ele também não se preocupou muito em demonstrar o porquê, o que me parece estranho, porque quando você lê, por exemplo, essa defesa, essa sim está no Ética Nicômaco, se eu não me engano, tá bem pouco na política. Lembrando para quem está ouvindo aqui e se interessa por Aristóteles, a política é como se fosse um Ética Nicômaco 2, tá? Então é bom ler nessa sequência, Ética Nicômaco primeiro, política depois. Ele também não se preocupa muito em demonstrar o porquê, mas como ele primora por uma teoria da ordem dentro de uma polis, para poder fazer com que ela esteja em organização, porque a palavra cosmo é uma palavra muito cara a nível político para Aristóteles, ele separa entre aqueles que mantêm a ordem e aqueles que desorganizam. Simplesmente assim. E como ele também é um indutivista, ele tenta pegar quais são as características que tornam uma pessoa mais passível de entrar para o grupo das pessoas que serão desordeiros. E a partir disso ele começa a falar que algumas pessoas são assim porque não existe explicação para o que elas fazem.
por exemplo, os bárbaros. Ele coloca a mulher um pouco eivado daquele estereótipo feminino que já existia desde essa antiguidade aí, né, que mudou só no cristianismo, por incrível que parível, principalmente para abalar um pouco as estruturas das feministas, que falam tanto que o cristianismo é patriarcal, mas que mudou no cristianismo. Antes disso, as mulheres elas eram consideradas muito mais emocionais, algo que também não está tão errado assim, né? Geralmente a mulher ela é muito mais sensível às coisas, e essa característica era um pouco para dentro da filosofia, que na época de Aristóteles estava sendo o início da analítica, não eram consideradas as coisas muito boas, porque ele dizia que as mulheres eram mais apaixonadas. Lembrando que a palavra paixão vem também da palavra pathos, que também é afeição. Não é à toa que quando nós ficamos apaixonados por alguém, a gente fica meio bobo. E também não é à toa que a palavra pathos depois gera a palavra patologia, que é uma doença, né? A ideia de doença. Porque, de alguma maneira, acometeria a sua capacidade de ver o mundo, a sua cosmovisão, e as mulheres, para Aristóteles, e aí eu já não sei o quão Aristóteles está correto, se a gente for considerar o que nós avançamos na ciência psicológica até hoje, o quanto isso influenciou diretamente na visão de Aristóteles. Mas o Aristóteles também ele não faz uma defesa muito pesada disso, inclusive, nesse ponto parece que ele até nega algumas coisas anteriormente faladas no Tratado da Alma, por exemplo, e na Metafísica, quando ele diferencia os fenômenos, que seriam os acidentes, daquilo que é a essência da coisa. Ele deixa bem claro isso. E depois ele nega mais para uma teoria da ordem mesmo. Então não tem uma demonstração tão rigorosa assim, Hagner. É bem obscura essa parte e talvez muito eivado de algum tipo de contato que ele tinha na época dele e que mostrava que muitas vezes não valia tanto a pena. Todos nós sofremos disso, tá? É que Aristóteles teve a coragem de colocar isso num livro. Mas veja, quando a gente está conversando aqui numa call, tá todo mundo conversando de boa e de repente entra um cara com as piores tags possíveis, eu tenho certeza que nenhum de nós deixa alheio essa ideia de que alguma desordem esse cara vai trazer para o debate. Então a gente já até começa a rearranjar a nossa argumentação, a gente muda a maneira de perceber. Então Aristóteles não está tão longe da gente assim. Talvez o erro de Aristóteles foi ter tornado isso uma coisa um pouco mais coletiva, mais social. Ter tornado isso político, ao invés de individual, como, por exemplo, se dá no anarcocapitalismo, dentro do Ancapistão, que é a ideia de, tá bom, você pode viver assim, você tem direito de viver desse jeito, mas não aqui. Aí dá viés à remoção física, né, que o Ropa falava. Mas uma demonstração mesmo ontológica da coisa não existe. Ou, pelo menos, se existe, eu não tive contato. E olha que eu estudei, acho que quase tudo de Aristóteles. Nossa, isso ficou muito pretencioso, perdão, não quis parecer pretencioso, só tô dizendo que é difícil encontrar essa informação, tá? Não foi pra parecer pretencioso, me perdoa. Você chegou a comentar aí do ponto de vista ontológico, Uhum. né? O Aristóteles diz um negócio no sentido de que o homem, o que diferencia o homem dos outros animais é a logos, a palavra, né? A capacidade de discurso. Não sei se ele chegou a tocar isso em algum outro ponto, em algum outro trabalho dele, mas ele poderia ver, por exemplo, o que ele consideraria como bárbaro, por meio, sei lá, do exercício das virtudes ou por meio da educação, poder se equiparar a um cidadão da polis? Sim, mas isso aí só faria sentido numa expectativa ôntica e não ontológica. Neste caso, ele deveria dizer que o ambiente determinou, o que não seria uma coisa estranha para Aristóteles, porque todo mundo que conhece Aristóteles e sabe que Aristóteles está para a biologia, assim como Platão está para a matemática, não seria estranho. Se ele acreditasse que existe uma determinação e que a educação leva o homem a desenvolver certos hábitos, o que não é uma mentira, porque se você ler nesse mesmo livro, o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 10, o 11 e o 12, está falando exatamente disso. Está falando sobre o homem que, ao perceber-se como um ser humano e que está imerso numa sociedade, então, enquanto animal tanto filosófico quanto social, ele precisa desempenhar um papel que faça com que todo o cosmo, e volta a palavra cosmo para Aristóteles, que é uma palavra muito cara para ele, esteja harmônico. E é neste momento em que o homem encontra a sua razão de ser, então ele se torna harmônico com o ambiente, é que o homem encontra o seu ethos, de onde vem a palavra ética.
Só que isso é numa perspectiva política. Agora, não tem como você definir o homem, se ele é educado ou não, e criar classes ontológicas diferentes para isso. Porque o homem já tem a potência de ser educado dentro dele, o que torna-o igual a todos os outros, tanto bárbaro quanto não bárbaro. Por isso mesmo Cristo, quando Paulo, quer dizer, quando foi endossar as palavras de Cristo na sua carta, ele diz que não há mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E é neste momento em que a mulher começa a ser vista como algo igual. Não é à toa que as primeiras feministas, todas elas, da primeira onda feminista, eram cristãs, conservadoras e anti-aborto. Porque elas entenderam essa argumentação, elas entenderam que a mesma alma e potência que vale para elas em relação aos homens também vale para o feto em relação a elas. Entendi, bem. Obrigado. Por nada. Se ficou alguma coisa que precisa ser um pouco mais lapidada, você me pergunta depois. Sobre ontológico e ôntico, para quem mais está ouvindo aqui, existe uma diferença entre os dois. Ontológico é aquilo do ser, é aquilo que já está em todas as potências do ser desde o seu primeiro momento, independentemente do ambiente, que vai causar certas mudanças. E o ôntico seria, uma tradução possível para ôntico seria o sendo. O sendo quer dizer, apesar de eu ser tão ser humano quanto o Aldrich tem uma razão ôntica diferente da minha. Porque ele está sendo diferente de mim. Afinal, se não fosse, cairíamos no absurdo que o Aldrich seria eu mesmo. A única maneira do meu ôntico ser igual ao ôntico do Aldrich é se todas as potências e todas as atualizações que eu já fiz na minha vida também fossem as dele. E nesse caso seríamos a mesma pessoa, como acontece comigo e com a Abel, por exemplo. E que vocês ainda acham que são duas pessoas diferentes. A gente teria que fazer fusão do Dragon Ball Z, né? Sim. Ou criar duas contas e colocar um gato preto na outra, que é o meu caso. Ou uma Hive Mind. O Slupko pediu pra falar, mas o pessoal teve que mutar ele porque ele tá escapando muito o som. Slupko, você tá aí, cara? Alô? Desmutei. Opa, pode falar. Fica à vontade. Ah, tava mutado eu? Sim, cara. Eu te dei o PTT obrigatório e mesmo assim tá vazando áudio aí. Mas eu não tô apertando nada. Então, estranho. Ué? Deve ser alguma coisa da sala. Mas fala aí, então. Eu ia perguntar que vocês estavam fazendo uma analogia um tanto anacrônica, tipo, do Aristóteles, tipo, que dá pra levar em consideração pra doutrina anarcocapitalista. Mas eu penso, como que o Aristóteles, que defendia tipo, propriedade privada numa linha meio que tipo, do Demócritus, ele defendia coisas como a escravidão e guerras. Assim, ele não era um pouco inconsistente também no ponto de vista econômico? Porque Depende. No sentido de ele abominar o uso de enriquecimento, tipo, a partir da moeda, e ao mesmo tempo achar que seja desejável que as pessoas troquem bens, mas não por dinheiro. Não é estranho isso? Tipo, o cara é tão lógico. Oi? Olha só, uma coisa é a ontologia. Veja bem, todas as pessoas que têm essa ontologia pertencem a essa classe ontológica, elas têm esse direito e têm direito de cobrar tal coisa das outras pessoas. Mas eu não vejo aquele ser ali como pertencente à mesma classe ontológica. Uhum. Então ele não tem os mesmos direitos, por não pertencer à mesma classe ontológica. Hoje a gente sabe que esse ser, na verdade, ele é da mesma classe ontológica. Então o que estava errado não era a parte ontológica da teoria, e sim o que ele via em relação a esses elementos empíricos. Então, levando isso em conta, não é um problema insolúvel, digamos assim. Ele estava errado em dizer que, por exemplo, o escravo não seria da mesma classe ontológica, não teria os mesmos direitos, né? Provavelmente, como ele era indutivista e ele estava nessa cultura muito impregnada disso, ele não conseguiu se libertar tanto assim desse dogma, desse estigma, entendeu? Ele não conseguiu se libertar de todos eles, ele se libertou de muitos, mas alguns ele não chegou a conseguir. Mas ele nos deu a chave, ele nos deu a ontologia, da onde ele nos deu a teoria da onde ele argumentava sobre os direitos, né, de cada um. E hoje a gente pode se basear nisso
e entender que, não, peraí, o escravo também é um ser humano, tem a mesma ontologia, então tem os mesmos direitos. O próprio Adler aponta no livro, né, que é um erro que ele cometeu. Aliás, eu preciso falar mais uma coisa aqui agora que eu me lembrei. As primeiras feministas eram cristãs, conservadoras, anti-aborto, e todas elas também estavam vinculadas ao movimento abolicionista. Por que será, né? Elas entenderam a argumentação ontológica que viria em defesa delas, mas como elas entendem que o ser precisa estar em absoluto, ou seja, tem que ser um fio que está por todos os indivíduos, elas sabiam que também deveria aplicar-se a todos os outros indivíduos da sua mesma classe ontológica, inclusive os negros, que na época estavam sendo escravos, e os fetos. Isso é muito interessante, porque esse tipo de argumentação hoje para abortista é uma coisa louca. Inclusive, eu fico imaginando, sempre faço essa brincadeira, fico imaginando uma feminista de primeira onda, que era cristã, conservadora, e que ela, sim, conseguiu conquistar muita coisa para as mulheres da época, viajasse numa máquina do tempo e aparecesse aqui hoje para entrar num daqueles grupos, imagina ela aqui, né, na frente da USP, e daí ela fala, pô, fiquei sabendo que tem um grupo feminista aqui, vou lá conversar com as minhas irmãs. Imagina como é que ela seria tratada. Ia ser enxotada de lá, né? Na hora que ela falasse, olha, gente, eu quero ser de vocês, ser do grupo feminista de vocês, tô muito feliz. Eu sou conservadora, sou cristã, acredito que nós não devemos abortar, porque isso é um crime, e por aí vai, né? Nossa, ia ser um baita choque. Então, peraí, Gabi, você tá me dizendo que um dia as feministas, elas tinham algum tipo de qualidade? Caramba, olha só que coisa. Sim, sim. Inclusive, uma coisa que eu vou falar aqui, essas feministas de primeira onda, elas são irrefutáveis, tá? Porque a argumentação delas tem base aristotélico-tomista. Elas são irrefutáveis. Só que hoje em dia, chamar essas mulheres de feminista é quase um desserviço. Porque vai colocar no mesmo balaio. Você tá xingando elas praticamente. Sim. Essas de primeira onda eram as sufragistas? Sim, sim. Tá. É porque eu já ouvi dizer que tinha uma parte das sufragistas que tinha uma posição errada também. Sim, mas elas eram atacadas do mesmo jeito que hoje tem os libertários e os libertins. Entendi. Já deveria ser aquela porcentagem que está sendo sequestrada pelo marxismo cultural para fazer engenharia social. Sim. Tá? Não é à toa que foi muito próximo dessa época que apareceu o primeiro livro de uma feminista vinculada ao Estado, que é a Alexandra Kollontai, um livro horrível de ler, horrível, muito mal escrito, chamado Feminismo e Socialismo. Nome bem sugestivo, né? Maravilha, hein? Então, mas a segunda parte da pergunta de como que ele, que era um cara que gostava muito de lógica, saindo dessa parte dos direitos em si, mas que ele defendia a propriedade privada, como que ele não levava em consideração ou não desejava o uso de moedas? Tipo, não desejava crescimento econômico? Olha, eu não tenho a resposta. Na verdade, eu vou deixar o Gabi, porque eu tenho uma opinião quanto a isso. Eu imagino o porquê. Eu não tenho certeza. Então, o porquê que eu li é que ele fala o seguinte, que os seres humanos eles têm as necessidades naturais e tudo que vai além disso é imoral, é vicioso, é um ganho pelo ganho. Onde você viu isso? Na perspectiva austríaca do pensamento naturais, econômico. É necessário. Essa passagem que você citou está totalmente errada. O próprio Aristóteles dizia assim que você tem o dever de ser o mais feliz e mais rico possível que você conseguir. Desde que essa sua riqueza não te desvirtue. É só isso. Nada mais que isso. A partir disso, você vai ter 1 milhão de hermenêuticas em cima tentando defender. Os socialistas vão tentar falar que aqui ele está atacando o capitalismo, os capitalistas vão falar que aqui ele está atacando o comunismo, e por aí vai. Mas Aristóteles não fala nada além disso. A política do Aristóteles é a política da prudência. Ele acredita que nós devemos estar sempre prudentes, sempre na mediana. Nunca ter de mais e nunca ter de menos. E ele fala isso também, até no livro do Adler. Esse tipo de assunto aparece de maneira difusa quando o Adler vai discorrer sobre bens aparentes e bens reais. Então ele diz que se você tiver a oportunidade, por exemplo, de se alimentar com uma comida muito boa, tudo bem. Mas não busque esse alimento como se aquele alimento, por ser bom, seja o alimento. Mas saiba... Oi, pode falar. Sim, eu sei, isso nesse sentido sim, mas ele por exemplo, desprezava
trocas monetárias, emprego, esse tipo de coisa. Que leva a uma condição material mais sofisticada. Não, ele não desprezava isso pra todos. Emprego? Ele não desprezava isso não, Zuko. Eu acho que essa informação tá errada. Ele não desprezava. Deixa eu tentar pôr uma coisa, olha só. Numa sociedade onde eu vejo que eu já produzo o suficiente pra mim, e eu já produzindo o suficiente pra mim, eu entendo que eu devo focar em outras coisas no meu tempo, como por exemplo na busca do conhecimento, em aperfeiçoar aquilo que eu tô construindo, aquele bem que eu tô criando, produzindo, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Por quê? Porque eu já, digamos assim, já tenho o suficiente daquilo. Se já tenho o suficiente, eu vou focar em aumentar a qualidade. Eu vou me tornar um mestre, vou produzir uma obra de arte, eu vou produzir a melhor das espadas, em vez de produzir 30 mil espadas quaisquer. Então, se eu tenho essa cultura, eu não vou me preocupar tanto com a produção em massa, mas eu vou me preocupar mais com uma produção focada na qualidade e no particular, entende? É uma cultura diferente. Então eu acho que isso é um dos fatores de não levar eles a se preocuparem tanto com esse lado. Entendi. Essa é a minha opinião. Eu não tenho certeza. Então, talvez poderia ser uma crítica, né, ou uma posição que ele tinha na época, é algo que remete muito que a gente conversa aqui, de não ter a cabeça sempre focada no ganhar dinheiro depois que você já tem uma vida estável, né? Você atinge um certo patamar de confortabilidade, né, de facilidades na sua vida porque você obteve dinheiro, né, obteve recursos para isso, e a partir daquele momento você até mesmo estaria aos olhos do Aristóteles quebrando algumas das suas regras para se ter uma boa vida, né, que é você começar a adquirir mais do que é necessário, né, e eu vejo assim que pode ser uma crítica que ele fazia nesse sentido. Mas aí se tu colocar ele, né, pensa, coloca o Aristóteles agora numa sociedade onde 1/4 morre de fome. 1/4 da população morre de fome. Ele levaria, até pela própria teoria dele, ele defenderia, né, na prática, que, olha, tem algo errado. Porque existe 1/4 da população que não está conseguindo cumprir um dos bens reais necessários para uma boa vida. Exato. Tanto que ele, tem algo errado. Tanto que ele define, né, que os seus últimos fins, você tem que ter um último fim, porém você tem que, para realizar isso, você tem que realizar vários outros ao longo do caminho, que é se alimentar, se nutrir pelo menos de uma maneira mínima, né? É tipo um fim total, né, que não tem mais algo além dele. Mas o que eu tô dizendo é que o Aristóteles ele levava em consideração a propriedade privada por causa de incentivos, né? Que ele dizia que não tinha como ser uma sociedade platônica em que era tudo era propriedade comunal com base em hierarquias tipo elitistas, tipo dos filósofos, dos intelectuais, porque não teria incentivo para produzir as coisas, já que não tem donos específicos. Entendeu? Daí, nesse sentido, eu concordo que ele é a favor da produção, mas não do crescimento econômico num sentido capitalista, entende? Talvez é porque ele enxergava essas perversões, entendeu? Eu não sei, depende muito do que está acontecendo. Mas é que tu não pode pensar em capitalismo naquela época. Sim. O capitalismo, como a gente conhece, ele só surgiu porque passou a existir um território com tanta gente que a produção para massas começou a ser necessária. Só por isso. E isso é século XVIII, XIX. Sim.
Então, dentro do contexto dele, é diferente. E a teoria do rei filósofo é uma teoria errada, né? Não é por incentivos nem nada, é uma teoria errada. E ele entendeu assim. Sim, além dos incentivos. Sim. Inclusive, se tu vê a aula do Lavão sobre isso, a própria morte do Sócrates é a resposta da questão do rei filósofo entre Platão e Aristóteles. A resposta já foi a própria vida de Sócrates, porque ele foi morto e ele aceitou o julgamento. Ele demonstrou que a teoria do rei filósofo é falsa. Uhum. A vida dele demonstrou isso. Ele morreu. Porque ele quis ainda. É muito legal isso. Pessoal, mais alguma colocação, alguma pergunta? Bom, se não vai ter mais nenhuma colocação, eu acho que eu vou terminando por aqui. O Gabi ou o Sheffield, vocês querem falar alguma última coisa? Vocês que são mais aprofundados nesse livro? Cara, eu quero só agradecer. Muito obrigado por dispor do seu tempo para fazer isso. Se a gente for pensar bem, é algo até fofo, né? O cara dispor do tempo dele para vir ler pra gente. Qual coisa que meu pai fazia para mim quando eu era bem pequenininho, tem um adulto fazendo por mim agora. Isso mostra uma humildade de espírito muito grande da sua parte. Agradecer também ao pessoal que contribuiu, ao Sheffield, que sempre está aí com a gente, também fazendo ótimos comentários. Agradecer as colocações do Escher, do Slupko e também do Ragnar. Deus abençoe vocês. Beleza? Muito obrigado por isso. E lembrando que semana que vem a gente vai começar agora com a parte epistemológica de Aristóteles. Então, na minha opinião, é que agora que a coisa vai começar a ficar muito, mas muito divertida mesmo. Agora que vai pegar fogo. Agora que vai pegar fogo. Semana que vem, todo mundo aqui. Beleza. Eu gostaria de agradecer também e peço desculpas por ter chegado atrasado, mas eu tava no Dia dos Pais com meu pai. Imagina, Então... eu também fui tonto de marcar hoje. Eu esqueci completamente que era Dia dos Pais. Não, mas o pessoal, qualquer coisa escuta depois que não pode estar aqui, Sim. tá tranquilo. Então, gente, obrigado também vocês por comparecerem. E eu vou terminando por aqui. E é isso aí. Acho que já ficou muito bem colocado. Muito obrigado a todos. E semana que vem a gente encontra aqui no mesmo lugar, no mesmo canal, para contemplar essa obra que é tão importante para definir as bases que a gente vai usar para fazer a busca pela verdade, né? Obrigadão, pessoal, de verdade. Até mais. Só mais uma coisa, deixa eu falar uma coisa muito importante pra quem tá assistindo. Se inscreve no canal do Aldrich e recomenda pra todos os seus amigos que gostam desse tipo de coisa. Não esquece. Maravilha. Muito bom.